Oi, gente, como vai a vida? É um prazer mais uma vez estar nesta videoaula compartilhando um pouco sobre a educação vicentina. Hoje, em especial, vamos falar de São Vicente de Paulo, este grande homem, e a educação vicentina no Brasil, de forma geral, um pouco do mapa de como estamos, onde estamos, tá? E fazendo complemento com o que nós já vimos na aula passada sobre Santa Luz de Marilac. Em resumo, a aula passada e esta aula vai falar sobre a educação vicentina, né? Os fundadores, o que a gente tem como objetivo, de onde vem essa essência de ser simples, de ser humilde, de querer ajudar as pessoas, ajudar principalmente os mais necessitados, tá? Tudo isso é a essência da educação vicentina. E a sua atividade dessa semana é fazer um resumo de 25 linhas, resumo mesmo, tá? Não é copiar, colar ou então pegar de outra fonte, não. Sobre a vida de Santa Luísa, foi falado na aula passada, sobre São Vicente e sobre a educação vicentina, tá? Eu quero que vocês tirem dessas videoaulas o que foi falado, tá bom? Você pode dividir os 3 parágrafos, um falar sobre Santa Luísa, outro São Vicente e outro educação vicentina. E vou começar essa aula com a frase de São Vicente que caracteriza bem o que ele pregava, a essência dele, que é sobre a caridade. A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. São Vicente de Paulo, este grande homem que em sua vida, seus anos se dedicou a ajudar os pobres, aos doentes, como vocês vão ver agora na biografia dele. Mas eu já queria destacar isso, ele diz que a verdadeira caridade, os atos de caridade como um todo, abre os braços e fecha os olhos, dizendo ele que não importa a quem você faça a caridade, tem que fazer o bem e tem que abraçar todo mundo, tá? Fecha os olhos, porque quando a gente está com os olhos abertos, né, entre aspas, né, não é no sentido literal, mas no sentido de que possa ser que haja ali algum preconceito, alguma coisa do tipo. E essa frase vem dizer justamente o contrário, que todos têm o direito de serem abraçados, de ter um abrigo, de ter amor, de ter compaixão e não apenas selecionar alguns para fazer isso. Eu vou colocar algumas pautas em pontuações a vida dele, né, na sequência mesmo linear dos acontecimentos, para vocês entenderem um pouquinho. Aqui é o resumo do resumo. Ele nasceu em Pau, na França, em 1581, hoje chamada de São Vicente de Paulo. Essa cidade mudou o nome, né, obviamente por conta dele, pois que se tornou santo. Sua descendência tem vínculo na Espanha. A casa que nasceu Vicente chamava-se Ranquines, Casa do Coxo, por causa de seu pai. O pai dele sofria desse probleminha na perna, ele era coxo, e naquele tempo, isso foi século XVI, ó, quando ele nasceu, 1581, havia muito preconceito, as pessoas não entendiam muita coisa, não havia essa ligação, essa proximidade com a ciência, com a tecnologia, com nada. Então era um tempo muito arcaico, muito de mitos e tudo mais, onde as pessoas ainda tinham a mentalidade que isso era como se fosse um castigo, como se fosse uma vergonha, como se fosse algo que a pessoa fez para merecer. E por isso ele ficava muito triste, chateado, chegava a ter vergonha, não porque ele fosse uma pessoa de coração egoísta, alguma coisa do tipo. Mas é porque o contexto em que ele vivia proporcionava isso, que eles ficassem um pouco retraídos. Vicente carregou por toda a sua vida o jeito tranquilo, firme e organizado dos camponeses. Ele era camponês e, consequentemente, vivia dessa forma mais simples. E isso é um adjetivo muito bacana em uma pessoa, ser simples. Vicente era o terceiro filho de 6 irmãos. Ajudava seu pai a pastorear os rebanhos. Viveu como pobre ao lado de outros pobres. Saiu da casa aos 15 anos para estudar em um colégio franciscano em Dax, por intermédio de um amigo da família, o Sr. Comet, que era juiz. Ele se torna professor dos filhos desse juiz. Era meio que uma troca, né? O São Vicente de Paulo dava como se fosse um reforço, ensinava mesmo, porque ele era um pouco mais velho do que os outros, do que os meninos. E em troca disso, o doutor juiz
ele pagava os estudos de São Vicente de Paulo. Houve um tempo que ele até recusou a continuar nesse trabalho, nessa missão, porque ele já estava ganhando, segundo ele, né, já era mais do que suficiente para ele se manter. E ele estava meio que já indo para o lado capitalista, né? Não chegou a ficar rico, milionário, lógico que não, porque era um trabalho bem simples. Mas ele viu ali a necessidade de parar para que não se deixasse levar pela luxúria, pelo dinheiro mesmo. Em 1598, recebe o diaconato. Falecimento de seu pai que foi nesse mesmo ano, né? Um ano muito feliz e difícil ao mesmo tempo. E em 1600, 2 anos depois, ele se torna padre mesmo, porque é um processo. Antes de ser padre, a pessoa se torna diácono. Foi quando esse processo foi no ano que o pai dele faleceu. Vicente pede a Deus o sofrimento e a depressão de um amigo para si, que custou-lhe longos anos de tormento e dor. Este episódio foi chamado por ele de Noite Escura. A Noite Escura, que não foi só uma noite, a Noite Escura de São Vicente de Paulo foi um tempo, um período que ele estava bem depressivo, porque ele tomava as dores das outras pessoas para si. Ele era um tipo de pessoa que queria ajudar tanto, queria se encarnar no sofrimento da outra pessoa. Ele pediu em oração o sofrimento desse amigo dele, já sofria de depressão, e ele que ficou depressivo, né, ficou muito angustiado, atormentado, porque queria ajudar aquela outra pessoa. Foi após este episódio que, aos pés de um crucifixo, se consagra caridade por toda a vida, servindo aos pobres por amor a Jesus. Foi depois disso, depois da Noite Escura, que ele foi depois da Noite Escura que São Vicente de Paulo ficou mais próximo, ficou com esse olhar com a caridade, com os pobres. Já era muito humilde, mas quando ele viu ali, ele olhou para o crucifixo, né, onde Jesus está pregado na cruz, e fez esse voto de obediência a Deus, servindo os pobres, sendo caridoso. Em agosto de 1617, funda a primeira confraria da caridade, chamada Damas da Caridade, atualmente conhecidas como AIC, Associação Internacional de Caridade. E uma das frases mais marcantes desse tempo foi: a caridade só é eficaz se for organizada. Com a ajuda de outros sacerdotes, inicia a missão pelas aldeias nas terras pertencentes à família Gondi. Principais atividades dessas missões, que não só ele, né, mas vários padres, foi uma comissão de muitos padres. O que eles faziam nessas aldeias? Era o anúncio da Boa Nova, do Evangelho, sacramentos, catequese, reconciliação, socorro aos pobres e confissão geral. Esse processo em cada aldeia, em cada saída que eles iam, era de 15 a 30 dias. Em 1633, em novembro, nasce na igreja a Companhia das Filhas da Caridade, que é o que nos interessa muito nessa aula. A Companhia das Filhas da Caridade. O que é isso? Vamos lá. Era uma congregação diferente, as irmãs não ficavam enclausuradas, mas trabalhavam pelas ruas, junto aos pobres e doentes, e nem faziam votos solenes. Por isso, demorou muito para ser aceita pela Santa Sé. Vicente e Luísa de Marilac fundaram mais de 60 casas das Filhas da Caridade. Suas atividades e obras foram profundamente marcadas pela força do Evangelho, evangelizar e servir os pobres. Fundou 13 casas para as crianças abandonadas, enviava auxílio para as áreas de guerra, fundou abrigos para idosos, doentes e abandonados. Enfim, Vicente viveu amando e servindo Jesus nos pobres de forma criativa, organizada e acelerada. Essa companhia das Filhas da Caridade é onde surgiram as primeiras irmãs. Você vai lembrar aí da nossa diretora, irmã Nazaré, as irmãs do hospital também, outras que já passaram, que vocês conheçam, os pais de vocês conheçam, outras irmãs, bem marcantes em Cascavel. Foi onde tudo começou. E elas
aqui, ó, elas não são enclausuradas, ou seja, elas não precisam viver 24 horas dentro de um convento, de um mosteiro, alguma coisa que elas não tenham contato social. Elas não precisam, porque esse novo tipo de irmandade, de associação de irmãs, ele é diferente, era novo, né? Foi um marco, por isso que custou tanto ser aceito, porque até então só se tinha as religiosas que se dedicavam totalmente à vida de oração, de interceder pelas pessoas, que era 24 horas trancadas sem ver ninguém, só rezando. E essas irmãs, junto com São Vicente, elas fizeram um movimento diferente, algo social que era para ajudar mesmo as pessoas, que ó, as casas das crianças abandonadas, idosos. Nós temos em Cascavel dois grandes marcos da educação vicentina, né, que também foi por conta das Filhas da Caridade, que é a escola onde nós estudamos, trabalhamos, e o hospital também, que é cuidado pelas irmãs, não é isso? Então a educação e a saúde vicentina está presente em Cascavel. Em Fortaleza, em outros lugares, tem os abrigos. Eu já cheguei a visitar uma casa desse tipo, de crianças, de idosos, não apenas escolas, tá? Mas também trabalha em todo esse contexto para ajudar as pessoas. Na vida, três são as fundações organizadas por Vicente de Paulo. Resumindo, tá? Os slides anteriores, ó, foca nessas três fundações. Em 1617, as Confrarias da Caridade, que é as Damas da Caridade, mais conhecida como AIC. 1625, a Congregação da Missão, você vai lembrar dele dos padres visitando as aldeias, os vilarejos, os pobres em geral. E também a que nos interessa bastante, que foi 1633, as Filhas da Caridade, fundação assumida conjuntamente com Santa Luísa de Marilac. Por isso que quando a gente fala São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, que são os nossos fundadores, foi por tudo isso que eu estou falando, né? Desde muito tempo atrás. Superando a expectativa de vida da época, Vicente de Paulo faleceu em Paris aos 27 de setembro de 1660, com 79 anos de idade. A influência que Vicente de Paulo desempenhou na igreja e na sociedade de seu tempo é inegável. Desculpa. O reconhecimento da igreja e a continuidade histórica das iniciativas que empreendeu testemunham essa vivacidade apostólica que hoje continua atuante através da família vicentina, que chega até nós, né? Você, a mim. Diversos ramos que a constituem dilatam no tempo e na história, nos diferentes serviços e ministérios da Igreja, a atualidade da vida e a obra de Vicente. Agora eu vou falar um pouco sobre a educação vicentina, paro por aqui a biografia de São Vicente e você vai entender um pouquinho sobre qual é o objetivo da educação vicentina. Desde sua origem, a educação integra a identidade e missão do carisma assumido pelas fundações e iniciativas de Vicente de Paulo. Para nós, em referência particular, a Companhia das Filhas da Caridade e contributo fundamental dado a esta por Luísa de Marilac. A obra das pequenas escolas ou escolas paroquiais voltadas ao letramento e formação religiosa das crianças pobres do século XVII, especialmente das meninas, foi o germe do que conhecemos hoje como educação vicentina. Neste sentido, a proposta de um dia da educação vicentina nos coloca diante dessa memória histórica compartilhada e convida as instituições educativas vicentinas do Brasil a celebrarem esse vínculo comum, em vista de uma crescente aproximação e interação entre as trajetórias regionais vividas pelas 6 províncias. A data de 3 de abril recorda a chegada das primeiras Filhas da Caridade ao Brasil no ano de 1849, marcando assim o início da presença e atuação do carisma no território brasileiro pela fundação do Colégio da Providência, em Mariana, Minas Gerais. Esses dois últimos parágrafos, para resumir, fala aqui do Dia da Educação Vicentina, que é celebrado no dia 3 de abril, que foi o dia que as primeiras irmãs, as Filhas da Caridade, chegou ao Brasil
em Minas Gerais, e construíram a primeira escola construída, o primeiro colégio foi o Colégio da Providência, onde eu, a irmã Nazaré e a Nájila estivemos lá no ano de 2018, visitamos esse colégio. É um colégio excelente, excepcional, marcante mesmo, lindo, muito lindo. Nós temos a sensação que estamos em um tempo passado, não estamos na atualidade, né, mas estamos em outros séculos, porque é bem preservada a arquitetura, tudo, cada detalhe é muito preservado e isso é muito bacana. Lógico que tem as atualizações, que tem as melhorias, que tem os investimentos, mas a essência mesmo é bem preservada. Eu achei isso bacana, muito bacana. Tá, então, esse é o dia da Educação Vicentina, por isso, e fala aqui das províncias. Né? O que é uma província? Deixa eu ler aqui. Atualmente, as 85 instituições educativas que integram a rede vicentina de educação, presente em 16 estados da federação, buscam aproximar suas experiências e competências a fim de qualificar a ação educativa. Esse processo se vincula principalmente à identificação e sistematização de referenciais filosóficos e pedagógicos comuns, fundamentados nas instituições e valores do carisma, que integram a ação educativa das irmãs, estudantes, educadores e educadoras. As províncias são grandes grupos que tipo regionais, onde tem uma proximidade maior, tem uma ligação maior. No Brasil, a educação vicentina está em 16 estados, né? E se divide em 6 grandes províncias, tipo a da Amazônia, província de Belo Horizonte, província de Curitiba, província de Fortaleza, a qual nós pertencemos, província do Rio de Janeiro, província do Recife. Não são aqui apenas as cidades, mas a província de Fortaleza ela engloba 3 estados, engloba o Ceará, engloba o Pará, engloba também Maranhão. Quando nós vamos para os congressos da província de Fortaleza, então a gente conhece pessoas de outras escolas, de outros centros educacionais, de outros patronatos. A gente conhece pessoas do Pará e também do Maranhão. E também de outras províncias que, quando tem o encontro geral mesmo das províncias do Brasil, somos todos nós, dos 16 estados, e nós participamos desses congressos. E é excelente. É um momento de aprendizagem muito grande para os professores, de formação, de palestras, tudo isso para investir na educação de vocês. Tá? Então, são essas 6 províncias que nós temos aqui no Brasil. Esse quadro aqui é de 2019, onde diz que são mais de 39 mil estudantes, mais de 4.800 educadores em 85 instituições, não só em escola, mas em instituições como o todo, alguns abrigos também. E isso é o mapa da educação vicentina, como nós estamos hoje, né? Uma rede grande. Já foi maior, já foi muito maior a rede vicentina, mas com o passar do tempo a gente vai se adequando, vai unindo alguns centros e tudo mais, algumas províncias, elas tinham mais províncias, foram reduzidas, foi visto que era muito melhor, muito mais vantajoso unir algumas províncias e assim foi feito. São as atualizações, né? Tudo isso em prol de melhorias para você, para a educação vicentina como um todo. Por isso eu te peço que sempre que você vê uma irmã, você respeite, por mais que você não conheça, se você vai a Fortaleza, você vê uma irmã que não conhece, aí mesmo em Cascavel você vai passando do hospital, respeite, né? Respeite toda a história, porque assim é de grande importância tudo que elas passaram, que elas passam, toda a vivência, tudo que esse carisma sofreu para chegar até os dias atuais, é muita história, é muita luta. Seria muita ignorância da nossa parte, seria muita também falta de educação e de ética, a gente não dá valor à nossa própria história, né? Educação vicentina. Então, assim, que você valorize mais, que você ame mais onde você estuda, os seus fundadores, tomar os exemplos dele, né? São Vicente e Santa Luísa, ok? Vou finalizar essa aula com a oração de São Vicente, uma das orações, eu peço que você repita comigo. Ó Pai de bondade, nós vos louvamos pelo grande testemunho de Vicente de Paulo. Queremos, nesta oração, voltar nossa mente e nosso coração para os exemplos e ensinamentos deste grande santo, convertido pela vossa graça em gênio da caridade.
Que seu exemplo de fé, de doação, de oração e de ação, de organização e de imaginação, de comando e de humildade, nos ilumine e nos anime a melhor seguir vosso Filho Jesus Cristo e abrasar-nos sempre no vosso amor. Amém. Que você tenha um excelente dia, que São Vicente e Santa Luísa rogue por você. Grande abraço. Tchau, tchau.